Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá o carnaval, o teco-teco-teco? Curtiu bastante? Enfim, no meio da bagunça a gente sabe que o Brasil não é um país sério. E algumas coisinhas disso e da criminalidade que eu vou falar pra você no vídeo. Mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, ao contrário do Brasil, a gente sabe que os Estados Unidos é um país sério, que não respeita a bandidagem, que trata bandido como bandido. Então, eu quero convidar vocês a dar uma olhadinha nesta sentença. There is no place for you or your ignorant, hateful, and evil ideologies in a civilized society. There can be no mercy for you, no understanding, no second chances. The damage you have caused is too great, and the people you have hurt are too valuable to this community. You will never see the light of day as a free man ever again. Para você entender o caso, esse sujeito de laranja, essa vítima da sociedade, como seria dito aqui no Brasil, ele invadiu um supermercado e matou 10 pessoas. Naturalmente é um crime bárbaro. Os Estados Unidos não toleram esse tipo de crime. E aí você vê a decisão da juíza, uma decisão pesada, que diz: você nunca mais verá a luz do dia. E deixa muito claro que a vida daquelas pessoas era muito importante, era muito cara para a comunidade, e que ele tirou essas vidas. E por conta disso ele iria pagar. Como? Pegando prisão perpétua. Um sujeito ali na casa de seus 20 anos de idade, que pelo menos vai amargar uns 50 anos de prisão até que ele venha a falecer. E aí eu quero convidar você até para fazer um debate. O que você acha que é pior para o criminoso? A morte ou a prisão perpétua? E eu quero fazer esse debate. A gente sabe que nenhum dos dois é possível no Brasil porque a Constituição não permite. Mas é uma discussão que existe desde os tempos da faculdade. E eu depois vou contar a minha opinião para vocês e o porquê dela. Mas quando a gente fala em pena de morte, veja só, tem um lado positivo. A pena de morte, o sujeito, esse criminoso que matou 10 pessoas, por exemplo, consumado, provado, dá para saber que ele é o bandido, ele vai passar um período ali, 5, 10, 15 anos no sistema prisional, recorrendo, bababá, acabou o prazo, ele toma uma injeção letal, bastante humana, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, e ele vai morrer. Ele vai parar de custar para os cofres públicos, ele vai parar de gerar um custo para a sociedade, um custo de manutenção, ocupar uma cela. Então isso é bom. Por outro lado, ele causou uma dor inenarrável para as famílias, para a sociedade. E essa dor vai cessar. Afinal de contas, ele cumpriu um pouquinho, morreu e acabou. Se você considera a prisão perpétua, o sujeito que cometeu esse crime bárbaro, essa atrocidade, ele vai ficar enjaulado, encarcerado, num 3x3 ali. Ele não vai ver a luz do sol como um homem livre. Ele não vai ver o desenvolvimento da tecnologia, não vai ter acesso a um computador, ele não vai ter família, ele não vai ter motivo para viver. Ele vai ter uma única finalidade enquanto ser vivo: morrer. E ele não sabe o dia que ele vai morrer. Então ele vai ficar preso dentro de uma cela e dentro da própria vida, da própria existência, simplesmente calculando o tempo que ele teria de vida até ele vir a óbito. E aí imagine o grau de sofrimento que esse sujeito passa. Tem até um caso bastante interessante de um brasileiro que foi condenado à pena de morte nos Estados Unidos, recorreu, reduziu para perpétua e agora ele queria voltar para a pena de morte porque ele não aguenta mais ficar preso, sabendo que o único destino dele é a morte, sem saber quando acontece. E isso demora muito para acontecer. A prisão é um grande sofrimento para as pessoas. O homem é feito para ser livre, e a partir do momento que ele se vê recluso e enjaulado, naturalmente ele parte de um grande sofrimento. Então, você para e calcula. Se você considera a pena para esse tipo de crime bárbaro, eu não estou falando de roubo, de crimes menores, esse tipo de crime bárbaro não é a ressocialização. O cara matou, ele tirou a vida de 10 pessoas, ele é um serial killer, é um homicida, ele cometeu um atentado, não sei, depende do tipo do crime. Naturalmente o que você quer é promover a vingança. Você quer que a sanção traga dor para esse sujeito, traga sofrimento. A essência da pena é transmitir o sofrimento para aquele agente que causou o sofrimento. Então, se a essência da pena é causar sofrimento, a pena de morte lhe parece branda para esse tipo de monstro. Porque você acaba sendo humano, você cessa o sofrimento dele. Só que a família dessas 10 pessoas que perderam a vida nesse ataque que ele promoveu, vão continuar sofrendo por toda a vida. Todo ano vão se lembrar que aquele infeliz invadiu o supermercado e tirou a vida de maneira cruel, de maneira bárbara. Enquanto o sujeito vai ter morrido, acabou o sofrimento. Então, se a gente considera a pena a partir da essência de transmitir o sofrimento ao agente agressor, aquele que causou a dor, naturalmente a prisão perpétua me parece muito mais severa do que a própria pena de morte.
Por outro lado, há que se considerar todo aquele sofrimento que o sujeito vai passar nos dias que antecedem a morte, nos 10, 15 dias, ele está calculando a pena de morte, tem que escrever a última refeição, vai ser assistido enquanto morto, com a injeção letal, com a cadeira elétrica. Veja, não estou defendendo aqui tortura, esquartejamento, acho que isso é primitivo. Eu considero a pena de morte por injeção letal um tanto quanto humana. O ponto é justamente a que nível deveria acontecer essa pena. Então, eu já deixei minha opinião muito clara. Eu, no caso de um crime bárbaro quanto esse, eu defendo a prisão perpétua. Não por achar que ele não deva morrer, não, mas por querer causar mais dor em um monstro como esse. Porque, sinceramente, porque alguém que invade um supermercado e assassina 10 pessoas não merece viver em sociedade. Mas também não merece ter a tutela de simplesmente ter a dor tirada de si. Então que faça o sofrimento desse sujeito valer. Essa é minha opinião. Não considero ela imutável, porque anteriormente eu defendia a pena de morte e hoje eu já considero esse tipo por esses princípios. Mas aí eu deixo aqui a pergunta para você. O que você considera melhor ou melhor, o que você considera pior para o agressor, para o condenado? A pena de morte ou a prisão perpétua? Manda nos comentários aqui embaixo que vai ser muito interessante saber. Aí, só a título de curiosidade, quando a gente fala de Brasil, a gente tem, por exemplo, crimes violentos do goleiro Bruno. Ele está em liberdade condicional, concedida pelo Rio de Janeiro. Desde 2019 estava em prisão domiciliar, no regime semiaberto. A gente tem um caso bastante emblemático, a Suzane von Richthofen. Todo ano que ela tinha saidinha, Dia das Mães, Dia dos Pais, todo mundo comentava, eu comentava. Enfim, ela agora está em liberdade condicional, já cumpriu ali boa parte da pena e é posta em liberdade. A Suzane, ela foi mentora do assassinato a pauladas dos próprios pais. Você acha que essa pessoa tinha que estar em liberdade? Me parece injusto pela gravidade do que ela causou. Ela que agora está empreendendo, inclusive. Esse é o resultado do Brasil. Além, é claro, de um caso clássico, Cabral, o viciado em propina. Meu erro de postura, né? de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso. Né? Isso é um vício. Foi condenado ali a mais de 300 anos de prisão, agora está em liberdade. Enfim, são as diferenças entre um regime sério, o americano, e uma palhaçada, o brasileiro. O grande ponto é que aqui, mesmo com o sistema prisional, a gente vê a galera do PSOL falando, não, é o aprisionamento, é o super encarceramento. Meu amigo, se muita gente não delinquir, muita gente não vai presa, pô. É simples, não rouba que não vai pra cadeia. É uma conta muito cartesiana, o cara quer meter arma na cara de todo mundo e não quer ir preso. Aí vem militante de esquerda defender vagabundo, tem mais é que jogar na cadeia. O que eu lamento é que as penas aqui são pequenas. Porque um sujeito que mata 6 a 20 anos me parece uma piada. No mínimo que se considerasse o tempo de vida que ele roubou da pessoa, homicídio, larga ele dentro da cadeia, joga na cadeia e larga lá, que é lugar de vagabundo. Enfim, tá aqui minha opinião, tamo junto, um abraço e vamos questionar tudo. Responsabilidade no carnaval, hein?